Oi, pessoal. A carinha da vida. Bom, gente, eu vim aqui mostrar pra vocês, não a vida hoje. Eu vim aqui mostrar pra vocês como eu preparo os alimentos das minhas aves. É muito recorrente a pergunta nos meus Instagrams quando eu posto foto. O que eu tenho que A primeira informação que eu tenho que deixar vocês a par é que eu estou constantemente mudando os alimentos, então eu não estou aqui para dar receita. Eu estou aqui para poder mostrar como eu preparo. Porque às vezes tem cenoura, às vezes não tem cenoura. Às vezes tem batata doce, às vezes eu não coloco batata doce. Então eu nunca sigo uma ordem. Eu compro o que está barato, o que está acessível. A minha ideia é misturar o máximo que eu posso de alimentos saudáveis, tá bom? Eu separo sempre em uma vasilha o que é cozido ou pré-cozido de uma outra que será simplesmente cortado, tá? Aqui eu tenho os que serão triturados, aqui são alimentos congelados, que também irá ao fogo só por um tempinho. Eu tenho semente chia, que eu sempre coloco também por cima depois que está tudo pronto, eu coloco bastante chia. Antes de falar disso daqui, vamos aqui para a pia. Aqui está os germinados. Como eu só ia cozinhar hoje a comida deles, mas os germinados ficaram prontos ontem, eu coloquei nessas vasilhinhas para secar, tá bom? Então tem grão de bico, tem semente de abóbora, tem lentilha, tem feijão branco. Eu não coloco toda essa quantidade, mas eu já tenho pronto aqui, então assim, isso daqui é basicamente o que eu uso. Esse daqui é um tipo de feijão que eu não vou lembrar o nome agora. Além do processo de separar os alimentos ser muito importante, porque acelera o processo de preparo, é muito importante já identificar se você tem espaço no congelador, é muito importante identificar se você tem recipientes suficiente para poder armazená-los. Eu indico esses saquinhos aqui, que agorinha eu vou abrir para vocês poderem dar uma olhada, mas é um saquinho que eu posso lavar e reutilizá-lo depois, tá bom? Esses pretos no meu dedo, olha só, eu tava brincando com as araras, elas me arranham tudo. Isso daqui é um machucado feito por um deles, que ficou com sangue preto. Então por isso que parece que é sujeira, mas não é. É tudo machucado. Voltando aqui, vou dar mais algumas características. Isso daqui é integral, eu coloco só um pouco de macarrão, tá bom? Existe aquele macarrão que é tipo um canudinho. Então que eles preferem, só que eu não tenho ele hoje, porque o alimento triturado entra dentro. Então isso acaba ficando mais interessante para eles. Uma outra dica, alimentos que soltam muita água, com a experiência vocês vão acabar percebendo alguns alimentos que soltam muita água. Quando a gente congela esses alimentos, no descongelar, ele não fica muito legal. Então assim, esses tipos de pimentão, aqui que na verdade são os pimentinhos, né, que eles são menores, mas é uma qualidade de pimentão, eu coloco eles em pouca quantidade e eu corto em tamanhos maiores, tá bom? Se a gente corta em tamanhos menores, tipo pepino, pimentão e alguns outros alimentos que contêm muita água, na hora que a gente descongela, eles viram simplesmente uma pasta, mais ou menos assim. Então as aves não comem, tá? Esses aqui, eu compro eles congelados, porque vem em grande quantidade e eu consigo armazenar de uma forma melhor, até porque eu não acho com muita facilidade aqui milho verde, assim, na espiga, então eu acabo comprando assim também. Aqui eu já coloquei para cozinhar o milho e a ervilha. Eu não cozinho muito, eu não gosto de deixar eles muito molengo, tá? Aqui já tá o macarrão cozinhando também. E a batata eu cozinho ela a vapor. Eu não tenho aquela vasilha própria para cozimento a vapor. Então o que eu faço? Eu coloco, espero que não esteja quente, tá começando a fervilhar agora. Eu coloco tipo 2 dedos de água, essa peneira que é de metal, e coloco aqui, então ele cozinha bem rápido. Quando a gente cozinha a vapor, o gosto ele fica mais concentrado e ele perde muito menos nutrientes, ok? Então fica essa dica para vocês também. E agora eu vou começar a cortar os alimentos que eu já lavei aqui. O outro alimento que eu também coloco na mistura são esse tipo de castanha aqui. Acredito que são nozes, não sei. É interessante colocar pelo menos 2 horas na água, por isso que tá dessa cor aqui, porque ela acaba inchando um pouco e o gosto também fica mais acentuado, tá bom? Então eu trituro ela um pouco para poder misturar no alimento deles.
Olha, eu já coloquei aqui para poder escorrer. É muito importante colocar para escorrer os alimentos do cozimento por bastante tempo para que o alimento não fique aguado, tá? Eu sempre vou repetir isso porque quando o alimento fica aguado, na hora que a gente vai descongelar, ele vira uma coisa só e a ave ela não tem interesse quando elas não podem escolher. Um outro ponto também, as minhas aves elas não têm muito interesse por cenoura, elas não gostam muito. Então o que eu fiz? Eu cortei essas daqui, eu acho que 2 delas gostam no máximo, então para elas poderem segurar nesses tamanhozinhos aqui, e a outra eu vou triturar. Então caso elas não comam em pedaço, elas comerão o que está triturado no meio dos outros alimentos, tá bom? Por exemplo, do macarrão ou do pimentão, então ela vai acabar ingerindo de certa forma a cenoura também triturada. Eu acabei de cortar o pimentão, cortei mais ou menos deste tamanho, e para essa quantidade que eu fiz aqui de pimentão, a quantidade de comida é bastante, tá? Então assim, ela vai ficar bem espalhado mesmo, senão, como eu expliquei, ele é muito aguado. Uma outra coisa também que eu tenho que explicar novamente é com relação ao macarrão. Essa quantidade que eu fiz, ela fica também quase que desaparece na quantidade de comida que eu estou preparando. Então, eu coloco sim esse macarrão que é integral, que é o mais interessante, mais saudável, e uma quantidade muito menor aos alimentos naturais, tá bom? E uma outra coisa também que eu tenho que colocar aqui para vocês é que eu moro em um lugar frio, então a quantidade de carboidrato que eu ofereço para as minhas aves acaba sendo um pouquinho maior. Então o macarrão, as sementes que contém bastante carboidrato é por esse motivo, pelo fato de que eu posso oferecer aqui, porque a ave acaba tendo um desgaste de energia um pouco maior, tá bom? Os alimentos quentes eu não misturo com os alimentos frios até que eles estejam com a temperatura do ambiente. Então a batata doce ela tá esfriando aqui porque eu acabei de tirar do fogo. E enquanto isso, a água que estava quente, eu coloquei o brócolis aqui e vou deixar aqui a própria água da batata doce. Coloquei lá porque ele tem um cozimento muito fácil. Vou tampar e vou deixar um pouquinho porque eu não quero que ele fique mole. Eu quero que ele tenha um leve cozimento somente, tá bom? Aqui, gente, eu acabei de cortar a vagem. A vagem eu corto de uma forma que eles consigam também segurar. Porque as aves normalmente elas gostam de ficar pegando este feijãozinho aqui no meio, né? Então eu corto de um tamanho maiorzinho para que elas consigam realmente segurar. Aqui agora eu vou passar no triturador. Eu nunca tentei fazer no liquidificador, para quem não tem um triturador em casa, mas tem como fazer na tábua mesmo, picotando, tá? Demora mais, mas tem como sim, cortar ele bem fininho. Eu coloquei metade de um repolho roxo e a metade de um repolho desse normal. Ambos foram tamanhos pequenos, não foram muito grandes, tá? E é isso. Ele ficou dessa forma aqui, olha, e ele fica bem sequinho o repolho. Se fosse um alimento bem aguado, como o pimentão, ele viraria uma pasta, viraria basicamente água. Então por isso que eu gosto de colocar também o repolho, porque além dele ter vitamina, lógico, ele não deixa o alimento ficar muito aguado, tá? Coloquei a outra cenoura agora. Vou colocar também agora o coentro. Todos os alimentos meus eu coloco bastante coentro, tá? E você tem que ter um assistente também que traz cerveja, assim. Nada a ver, né? Não vai colocar cerveja na comida da ave, não, gente. Pelo amor de Deus. Lá, ó. Aí eu trituro tudo. Vamos lá. Ficou assim, olha, bem triturado mesmo. Meu Deus, nunca façam isso de colocar com o trem ligado a mão lá dentro. Até gelei agora. Mas enfim, ficou bem trituradinho, olha aqui. Deixa eu desligar aqui. Tirar daqui antes de eu tacar a mão lá de novo. Pronto. A lâmina ainda tá lá, eu tacando a mão. Olha lá, ó. Tá vendo? Aí eu vou misturar ali dentro com os outros. E no fundo a sonoplastia é o Jackman gritando, porque todos os dias antes de dormir ele gosta de fazer show. Tá vendo?
Enquanto isso, os alimentos quentes estão aqui esfriando. Já misturei agora o macarrão, o milho, mas eles estão já quase a temperatura ambiente. As nozes que estavam de molho, eu corto elas dessa forma aqui. Não muito pequenininha e também não muito grande. É só para ter alguma coisa a mais de gordura e que elas gostam bastante lá no meio dos vegetais. Lá, mais ou menos deste tamanhozinho assim. Tá bom? E é isso. Eu já misturo lá. Bom, pessoal, eu acho que agora tá basicamente pronto. Aqui estão os alimentos crus, tá? E aqui estão os alimentos cozidos, que já estão em temperatura ambiente. Agora eu vou misturar todos, tá? E deu essa baciona de comida. Vou dar uma misturada agora e vamos ver o resultado final. Ficou prontinho, pessoal. Essa daqui ficou a comida deles. Agora eu vou dar dica para vocês das porções. Essa daqui é a vasilhinha da maioria deles. Então eu meço de que forma? Eu pego essa colher, que é uma colher grande. Não é essa colher de sopa, é uma colher maior. Eu pego mais ou menos uma colher cheia. Aí eu já tenho uma ideia mais ou menos de quanto eu vou servir para eles. Por que eu não coloco mais? Caso eu coloque mais comida e a ave que eu estiver servindo preferir milho, ela vai encher somente comendo todos os milhos do pote e vai deixar todos os outros alimentos. Quando eu coloco uma quantidade que eu acredito que vai encher o papo dela, que vai satisfazê-la, essa é a quantidade que eu vou escolher, porque elas vão gostar do milho, vai ser o primeiro alimento que elas vão escolher para comer, mas elas também ainda vão comer os outros alimentos porque ainda estarão com fome, tá bom? O porquê que eu faço isso? Porque eu já apresentei para as minhas aves todos esses alimentos e eu sei que elas não vão passar fome. Então, caso a sua ave não conheça os outros alimentos, não é interessante fazer isso, porque a nossa intenção não é fazer a ave passar fome, é fazer a ave se nutrir comendo uma variedade maior de alimentos, tá bom? O exemplo que eu dei para vocês dessa colher é para os senegais, tá bom? Então, para cada ave vai ser uma medida diferente. Então, se você tem arara, se você tem cacatua, serão medidas diferentes. Eu armazeno elas nesses saquinhos que eu já mostrei para vocês no começo, tá bom? Ele é um saquinho que eu coloco, tiro o ar e deixo aberto, esfriando, tá? A temperatura ambiente, porque ainda que não esteja frio e não esteja quente, ainda tá com a temperatura um pouquinho morna. Não chega nem a ser morno, mas não está na temperatura ambiente ainda. Então, antes de armazená-los, eu quero que a temperatura esteja completamente ambiente, tá bom? Então eu vou mostrar para vocês como é que vai ficar nos saquinhos depois. Eu já estou embalando ali, mas eu esqueci de colocar a chia. Por último, eu coloco a chia e misturo bem, tá bom? Então eu vou colocar dentro dos saquinhos ali também e dar uma mexidinha para poder ter uma quantidade legal de chia também, que é saudável para as aves. Bom, gente, ficou tudo pronto. Eu achei que eu tinha feito além, mas como eu estava filmando e não estava concentrado na quantidade, eu acabei fazendo para 7 dias, o que está ótimo. Normalmente eu faço para 7 ou para 10 dias. Eu não gosto de fazer por um tempo muito mais longo do que isso, porque senão as aves acabam enjoando, né? Eu gosto de variar na alimentação delas. Então eu vou esperar agora uns 30, 40 minutinhos aqui para ficar com a temperatura bem ambiente. Vou tirar o ar, fechar, enrolar e colocar no congelador. Como eu sirvo para elas, basicamente tiro um dia antes do congelador de noite, porque eu sempre dou pela manhã. Coloco na geladeira e de manhã eu coloco uns 2 minutinhos no micro-ondas e fica bem morninho, tá? Eu não ofereço quente, tem que ficar bem morninho e elas se esbaldam comendo e é saudável. Eu preciso lembrar vocês que eu não sou profissional da área, eu gosto muito de falar isso porque
Isso é o que eu ofereço para as minhas aves e eu tô aqui mostrando para vocês o que vocês pediram, tá bom? Como eu ofereço. Agora, se é certo ou se é errado, é melhor vocês consultarem o veterinário de vocês. É certo para mim, para minha realidade, o que eu acredito e o que eu tenho aprendido. Caso vocês não concordem, é melhor vocês se informarem com o veterinário, com o profissional, que eu tenho certeza que cada um vai achar a sua forma mais correta de oferecer o melhor para os animais de vocês, tá bom? Então agora eu quero que a Vida venha aqui para poder pedir para vocês curtirem esse vídeo, caso vocês tenham gostado, só que eu acho que ela tá num sono muito profundo. Compartilhe e mande o link para os amigos de vocês que tenham aves. E é isso. Até a próxima. Tchau, pessoal!